Sempre acreditei que dinheiro era algo difícil de entender. Cresci em uma família onde a preocupação com o dinheiro sempre estava presente, mas nunca houve uma conversa sobre como usá-lo da maneira certa. Vi meus pais trabalhando arduamente, mas sempre em um ciclo de semanal ao mensal, e não percebia como aquilo me afetaria no futuro. Eu sempre achei que, para melhorar minha situação financeira, bastava ter um emprego bom, pagar as contas e manter uma vida estável. Mas, ao longo dos anos, comecei a perceber que a estabilidade financeira que eu procurava estava longe de ser alcançada. Apesar de ter um bom salário, a sensação de que nunca era o suficiente me incomodava. Eu estava sempre correndo atrás de algo, mas nunca parecia estar mais perto de alcançá-lo. Quando comecei a faculdade, fui exposto a novas ideias e formas de pensar. Foi nesse momento que percebi que muitas pessoas tinham uma mentalidade muito mais sofisticada sobre o dinheiro do que eu. Elas não apenas gastavam o que ganhavam, mas investiam, geravam renda passiva e planejavam o futuro. Eu estava apenas reagindo ao que acontecia no presente, sem um plano claro para o futuro. Então, um amigo me disse algo que mudaria minha visão para sempre. Ele me disse: "Você já pensou que o dinheiro pode trabalhar para você em vez de você trabalhar para ele?" Essa frase me fez refletir por dias. O que ele queria dizer com isso? Dinheiro trabalhando para mim? Como isso era possível? Minha mente estava cheia de dúvidas, mas também de curiosidade. Decidi pesquisar mais sobre como as pessoas estavam construindo riqueza e independência financeira. O que descobri foi algo que me surpreendeu. Não era sobre ganhar mais dinheiro, mas sim sobre saber o que fazer com o que já tinha. Comecei a entender que o problema não era o quanto eu ganhava, mas como eu usava o dinheiro. Eu estava perdendo oportunidades de fazê-lo crescer, de multiplicá-lo, porque nunca tinha aprendido a trabalhar com ele de forma inteligente. Naquele momento, percebi que não havia mais volta. Eu tinha que mudar. Eu não queria mais ser uma pessoa que apenas trabalhava para pagar as contas. Eu queria ser alguém que usava o dinheiro a seu favor, que o fazia trabalhar por mim, para que, em vez de me preocupar constantemente com ele, eu pudesse focar no que realmente importava para a minha vida. Decidi dar o primeiro passo. O que mais me assustava era que eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia o que era investimento, como funcionava a poupança ou o que era um fundo imobiliário. Mas eu sabia que precisava aprender. Então comecei a ler livros sobre finanças pessoais, assistir a vídeos e ouvir podcasts. Comecei a me envolver com esse universo novo e assustador. E por mais que fosse desafiador no início, algo estava mudando em mim. Comecei a entender que o dinheiro não era um inimigo, mas uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa que, se usada corretamente, poderia me dar a liberdade que eu sempre quis. Esse processo não foi fácil. Muitas vezes eu me sentia sobrecarregado com todas as informações novas que eu recebia. Mas eu sabia que se quisesse mudar minha vida financeira, precisava investir em meu aprendizado. Afinal, a educação financeira era o primeiro passo para fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Ao longo dos meses seguintes, comecei a aplicar o que aprendi. Comecei a controlar melhor meus gastos, a fazer um orçamento e, aos poucos, percebi que, apesar de não ter um salário gigante, minha situação financeira estava melhorando. O segredo estava no controle, na disciplina e na estratégia. Agora, eu sabia que o dinheiro não era um fim, mas um meio. E, mais importante, eu estava começando a entender como ele funcionava. Eu estava aprendendo a fazer o dinheiro trabalhar para mim e não o contrário. Essa jornada foi a primeira etapa de algo maior. O mais difícil no começo foi reconhecer que eu não sabia nada sobre finanças, mas ao admitir isso, comecei a aprender. O próximo passo seria usar esse conhecimento para começar a investir e fazer meu dinheiro crescer. Mas naquele momento, o simples fato de ter controle sobre minha vida financeira já era uma grande vitória. Com o controle das minhas finanças finalmente nas mãos, a sensação de poder e liberdade começou a crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que essa liberdade também trazia uma grande responsabilidade. Eu sabia que tinha que manter o foco, ou tudo poderia desmoronar rapidamente. Eu estava pronto para o próximo passo: aprender a economizar e a planejar melhor cada gasto.
A primeira coisa que fiz foi estabelecer um orçamento mensal. Eu nunca tinha feito isso antes. Na verdade, antes, eu achava que sabia onde meu dinheiro estava indo, mas ao colocar tudo no papel, percebi o quanto eu estava desinformado sobre minhas próprias finanças. Comecei a registrar cada despesa, por menor que fosse. Ao fazer isso, descobri que estava gastando absurdamente com coisas que não eram essenciais. Compras por impulso eram frequentes e eu nunca parava para pensar se realmente precisava daquele item ou serviço. Aqueles pequenos gastos começaram a somar e percebi que estava desperdiçando dinheiro em itens desnecessários, como roupas que eu não usava, jantares em restaurantes caros e até mesmo assinaturas de serviços que mal utilizava. Para enfrentar esse problema, decidi adotar uma abordagem mais disciplinada. Eu começaria a cortar esses gastos, mas sabia que não seria fácil. Eu adorava a ideia de ir ao shopping sem pensar muito ou sair com os amigos para um jantar no fim de semana, e tirar isso de minha vida não seria simples. Decidi dar um passo atrás e avaliar o que era realmente necessário. Ao longo do processo, entendi que controlar meus gastos não significava me privar de tudo, mas ser mais consciente sobre o que eu estava consumindo. Eu estabeleci um limite para cada categoria do meu orçamento e passei a gastar com mais propósito. Comecei a cozinhar mais em casa, a reduzir minhas idas a restaurantes e a pensar 2 vezes antes de realizar qualquer compra. Fiz uma coisa simples, mas que teve um impacto significativo. Eu comecei a levar uma lista quando ia ao mercado. O simples ato de fazer uma lista e me ater a ela me impediu de fazer compras impulsivas. Também comecei a usar meu cartão de crédito com mais cautela, evitando compras que não eram realmente necessárias. A disciplina estava se tornando parte do meu estilo de vida. Em paralelo, eu comecei a ler mais sobre investimentos. Eu sabia que, para fazer meu dinheiro crescer de verdade, precisava aprender a colocá-lo para trabalhar. O mundo dos investimentos parecia complicado e distante, mas eu estava determinado a entender. Comecei com o básico: tesouro direto, fundos de investimento e ações. Eu sabia que não deveria colocar todo o meu dinheiro em um único tipo de investimento, então comecei a diversificar. A primeira decisão que tomei foi investir no tesouro direto, uma forma simples e acessível de começar. Embora a rentabilidade não fosse altíssima, eu sabia que era uma maneira segura e confiável de dar o primeiro passo. No começo, os resultados eram quase imperceptíveis, mas eu sabia que a paciência era crucial. O que mais me ajudou foi entender o conceito dos juros compostos. Quanto mais eu investisse, mais o dinheiro cresceria ao longo do tempo. Enquanto os meses passavam, fui aplicando mais dinheiro e, eventualmente, comecei a experimentar novos tipos de investimentos, como os fundos imobiliários. Embora fosse um pouco mais arriscado, eu sabia que tinha que diversificar para ter uma carteira mais equilibrada. A cada novo investimento, sentia que estava mais próximo de alcançar a liberdade financeira que tanto almejava. Eu estava aprendendo a investir, a controlar meus gastos e a viver com mais consciência financeira. Mas mais importante, estava desenvolvendo a disciplina necessária para manter esse estilo de vida. Aos poucos, as pequenas vitórias começaram a se somar, e a sensação de ter o controle sobre minha vida financeira se tornou ainda mais gratificante. Sabia que estava no caminho certo, mas a jornada estava longe de acabar. Com os fundamentos das finanças pessoais sob controle, o próximo grande desafio foi começar a investir de forma mais estratégica. Eu já tinha dado os primeiros passos com o Tesouro Direto, mas sabia que o verdadeiro potencial de crescimento viria quando eu diversificasse mais meus investimentos. Eu precisava ir além da zona de conforto e entender um pouco mais sobre como o mercado financeiro funcionava. No começo, a ideia de investir em ações parecia algo distante e complicado. Eu via as flutuações do mercado e pensava: como posso entender algo tão volátil? Eu tinha medo de perder dinheiro, afinal o risco era real. Mas, após estudar mais sobre o assunto e conversar com pessoas que estavam investindo de maneira consistente, percebi que as ações eram, na verdade, uma das melhores formas de gerar retorno no longo prazo. Comecei com uma estratégia simples: investir em empresas sólidas e bem estabelecidas, aquelas que pagavam dividendos regulares e tinham boa perspectiva de crescimento. Eu sabia que os investimentos em ações poderiam gerar retornos significativos a longo prazo, mas também entendi que era importante ter paciência e não me desesperar com as oscilações diárias do mercado. O primeiro investimento que fiz foi em uma grande empresa de energia.
Eu pesquisei, li relatórios financeiros, verifiquei a saúde da empresa e acompanhei as tendências do setor. Eu sabia que, ao investir em empresas sólidas, as chances de retorno seriam muito melhores. Além disso, os dividendos que a empresa pagava me proporcionavam uma renda extra, que, ao longo do tempo, foi se tornando mais significativa. Foi aí que comecei a entender o poder dos dividendos. Em vez de esperar pelo crescimento do preço das ações, eu podia contar com os dividendos como uma fonte constante de renda passiva. Esse fluxo de caixa me ajudou a sentir ainda mais segurança financeira e a encarar os investimentos como uma ferramenta poderosa para garantir meu futuro. Mas, por mais que eu tenha ficado empolgado com os dividendos, sabia que o mercado de ações também envolvia riscos, não havia como negar isso. A volatilidade era um fator constante e cada queda no mercado me fazia sentir uma pontada de medo. Mas eu sabia que isso fazia parte do jogo. O segredo estava em manter a calma e não tomar decisões precipitadas. Foi então que comecei a entender o conceito de diversificação de maneira mais profunda. Eu não deveria colocar todos os meus ovos em uma única cesta. Então, comecei a investir em diferentes setores da economia, como tecnologia, saúde e consumo. Isso me deu mais segurança, pois caso um setor passasse por dificuldades, eu ainda teria outros investimentos que poderiam trazer retornos. Além disso, comecei a explorar outros tipos de investimentos, como fundos imobiliários, os FIIs. Eu sabia que o mercado imobiliário era um setor tradicionalmente seguro, mas queria participar de uma maneira mais acessível. Os FIIs me permitiram investir em imóveis sem precisar comprar um apartamento ou uma casa. E o melhor, os FIIs pagavam rendimentos mensais, que se tornou uma excelente fonte de renda passiva. Foi aí que comecei a entender o poder dos dividendos. Em vez de esperar pelo crescimento do preço das ações, eu podia contar com os dividendos como uma fonte constante de renda passiva. Esse fluxo de caixa me ajudou a sentir ainda mais segurança financeira e a encarar os investimentos como uma ferramenta poderosa para garantir meu futuro. Mas, por mais que eu tenha ficado empolgado com os dividendos, sabia que o mercado de ações também envolvia riscos. Não havia como negar isso. A volatilidade era um fator constante e cada queda no mercado me fazia sentir uma pontada de medo. No entanto, eu sabia que isso fazia parte do jogo. O segredo estava em manter a calma e não tomar decisões precipitadas. Foi então que comecei a entender o conceito de diversificação de maneira mais profunda. Eu não deveria colocar todos os meus ovos em uma única cesta. Então comecei a investir em diferentes setores da economia, como tecnologia, saúde e consumo. Isso me deu mais segurança, pois caso um setor passasse por dificuldades, eu ainda teria outros investimentos que poderiam trazer retornos. Além disso, comecei a explorar outros tipos de investimentos, como fundos imobiliários, os FIIs. Eu sabia que o mercado imobiliário era um setor tradicionalmente seguro, mas queria participar de uma maneira mais acessível. Os FIIs me permitiram investir em imóveis sem precisar comprar um apartamento ou uma casa. E o melhor, os FIIs pagavam rendimentos mensais, que se tornou uma excelente fonte de renda passiva. Mas o maior aprendizado até agora foi entender que para investir com sucesso era preciso ter paciência. No início, a ideia de ganhar dinheiro rápido me atraía, mas logo percebi que o verdadeiro segredo dos grandes investidores estava no longo prazo. Ao invés de tentar acertar o timing perfeito do mercado, decidi focar no crescimento gradual, sem pressa. Enquanto isso, continuei aprimorando minhas finanças pessoais. Sempre que eu recebia um aumento ou um bônus, eu aproveitava para aumentar minha contribuição para os investimentos. Mas nunca me esqueci de manter o controle financeiro, garantindo que minha vida não fosse impactada de maneira negativa por decisões financeiras impensadas. A cada novo investimento que eu fazia, eu me sentia mais preparado. No início era difícil ver os resultados de imediato, mas depois de algum tempo, os juros compostos começaram a fazer seu trabalho. Meu saldo de investimentos começou a crescer de maneira significativa e, mais importante, eu me sentia mais seguro em relação ao meu futuro financeiro. Eu não estava mais vivendo de salário em salário. Eu estava construindo algo duradouro, algo que me permitiria viver de forma mais livre, sem depender exclusivamente de um emprego ou de um salário fixo. Eu sabia que o caminho seria longo,
mas finalmente comecei a ver as recompensas dessa jornada de aprendizado financeiro. E mesmo com os desafios que surgiam, como a volatilidade do mercado ou imprevistos financeiros, eu sabia que estava preparado para enfrentá-los. A chave estava em manter a disciplina, entender o processo e confiar nos meus investimentos. O dinheiro estava finalmente trabalhando para mim e eu estava no controle da minha vida financeira como nunca antes. À medida que os anos passaram, a sensação de segurança financeira começou a se concretizar. Eu havia passado por várias fases de aprendizado, desde o simples controle do orçamento até o entendimento profundo dos investimentos. O mais surpreendente de tudo foi como o dinheiro começou a trabalhar de forma autônoma para mim, criando uma sensação de liberdade que nunca pensei que fosse possível. Eu não estava mais preso a uma rotina onde meu salário ditava minha vida. Eu podia planejar com antecedência, sabia que tinha uma rede de segurança criada pelos meus investimentos e, além disso, tinha a liberdade de fazer escolhas sem o peso constante da preocupação financeira. A decisão de investir em dividendos foi, sem dúvida, uma das mais acertadas da minha vida. A renda passiva que gerava mensalmente me permitia ter uma certa tranquilidade, porque sabia que parte das minhas despesas mensais estava coberta sem precisar de trabalho adicional. A construção de patrimônio é uma jornada lenta e contínua, mas à medida que o tempo passava, eu via meu portfólio de investimentos crescer. O segredo, eu havia aprendido, estava na consistência. Não era sobre buscar resultados imediatos, mas sobre continuar fazendo as coisas da maneira certa, mês após mês. Eu estabelecia metas financeiras anuais e revisava constantemente minha carteira de investimentos. Se um setor estava indo bem, eu ajustava minha alocação para manter o equilíbrio. Se outro setor estava em baixa, eu aproveitava as oportunidades de compra. No entanto, não foi uma jornada isenta de desafios. Como todos os investidores, enfrentei momentos de incerteza, onde o mercado se mostrou imprevisível e até alarmante. As crises econômicas, as quedas no mercado de ações e a volatilidade dos investimentos testaram minha paciência. Houve períodos de queda no valor das minhas ações e fundos imobiliários e a tentação de vender para minimizar as perdas foi forte. Mas eu sabia que o segredo do sucesso financeiro estava em resistir ao pânico e seguir o plano de longo prazo. Não adianta tentar prever o mercado, e a melhor estratégia era manter a calma, evitar decisões impulsivas e confiar no poder dos investimentos a longo prazo. Uma das coisas que mais me ajudaram nesses momentos difíceis foi ter uma mentalidade focada no longo prazo. Ao invés de ver as oscilações diárias como um motivo para agir, comecei a tratá-las como uma oportunidade de aprendizado. Eu sabia que o mercado passava por altos e baixos, mas, ao investir com visão de longo prazo, esses altos e baixos eram apenas ruídos temporários. O que importava, de fato, era o crescimento ao longo dos anos. Mas a jornada não envolvia apenas o acúmulo de riqueza financeira. A cada etapa, eu percebia que a verdadeira liberdade financeira não se resumia a ter dinheiro no banco ou em investimentos lucrativos. A verdadeira liberdade estava na capacidade de fazer escolhas. Eu podia escolher como gastar meu tempo, o que fazer com minha energia e, mais importante, onde alocar a minha atenção. Com a segurança financeira adquirida, eu não estava mais atrelado ao emprego que me consumia por completo. Eu podia focar em projetos pessoais, viajar, passar mais tempo com a família e, claro, ajudar outras pessoas que estavam começando a sua jornada financeira. Com o tempo, comecei a me envolver em causas que me eram caras, como a educação financeira. Passei a dar palestras e a criar conteúdos para ajudar outras pessoas a alcançarem a mesma liberdade que eu havia conquistado. Meu objetivo não era acumular mais riqueza, mas criar um impacto positivo na vida das pessoas ao meu redor. Eu sabia que a educação financeira era a chave para que outros também pudessem fazer o dinheiro trabalhar para seu favor. A sensação de poder que vem com a independência financeira não é apenas sobre ter dinheiro no banco. É sobre a liberdade de fazer o que você deseja, quando deseja, sem depender de ninguém. Não se trata de acumular bens materiais, mas sim de ter a opção de viver a vida que você quer. A verdadeira riqueza vem da escolha. Hoje, a minha jornada financeira continua.
Eu não considero que já cheguei ao meu destino, pois sempre há algo novo para aprender e novos desafios para superar. Mas olhando para trás, vejo o quanto eu cresci e o quanto a mudança de mentalidade fez a diferença. Aprendi que o mais importante não é como você começa, mas como você se adapta ao longo do caminho. Eu poderia passar a minha vida trabalhando para pagar contas e nunca ter explorado o potencial de liberdade que a educação financeira me ofereceu. Eu sei que ao olhar para o futuro, posso continuar a construir e melhorar minha vida financeira, mas mais do que isso, eu posso ensinar a outros como fazer o mesmo. E isso, sem dúvida, é o maior legado que posso deixar. A liberdade financeira não é um fim, mas sim um meio para alcançar uma vida mais plena e satisfatória. Para mim, agora, a riqueza está na liberdade de fazer o que amo, ajudar os outros a alcançarem seus sonhos e, acima de tudo, viver com propósito.